vez que essa mulher encontrava o pastor, ela dizia: pastor, ora por mim, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho amigos, porque eu não tenho emprego. E o pastor continuou orando sempre, mas chegou um momento que o pastor viu que ela estava muito entristecida já, sabe? Quando você vê o copo sempre meio vazio. E ele pensou assim: eu acho que dessa vez eu vou fazer uma pergunta diferente para ela entender que nem tudo é só tristeza, que tem coisa boa na vida dela também. E aí quando ela chegou perto, falou: pastor, olha, ora por mim porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. Aí o pastor disse assim: olha, minha irmã, vamos fazer o seguinte, o que a senhora não tem eu já sei, que tal a senhora agora me contar o que você tem? Ela respondeu: tá bom, pastor, eu tenho reumatismo, eu tenho dor nas costas, eu tenho... E não deu muito certo a parte do pastor. A verdade é que todos nós temos alguns momentos da nossa vida que parece que o choro é inevitável, não é verdade? Qual foi a última vez que você chorou por algum grande problema da sua vida? Gilmar e eu visitamos hoje uma pessoa que, ao perguntarmos como ele estava, se estava tudo bem, a única resposta dele foram as lágrimas rolando pelo rosto. Foi o Gilmar. Qual foi a última vez que isso aconteceu também com você? No livro de Mateus, capítulo 5, verso 4, esse capítulo é famoso, tem as bem-aventuranças. Cristo diz assim: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Eles serão consolados. Isso nos leva a crer que Jesus também tem compaixão pelos que choram. O tema da semana é compaixão, você sabe. Nós já estudamos aqui diversos temas e hoje nós vamos entender um pouquinho a compaixão pelos que choram. Mas eu vou te pedir licença, porque nós vamos falar um pouquinho de outro personagem, não diretamente a Jesus nessa noite, como fizemos nas outras, mas um outro personagem, que era um guerreiro muito valente, poderoso, vencedor e se tornou rei de Israel. Você já deve estar imaginando aí que eu estou falando do rei Davi. Ele de fato era um rei muito valente, valoroso. E sabe que no capítulo 6, ou no hino número 6 do livro de Salmos, Davi diz assim que a cama dele já estava inundada de lágrimas. Esse é o grande Davi. Em outra oportunidade, no Salmo 42, esse você pode ler junto comigo, Salmo 42, verso 3. Olha o que o poderoso rei Davi diz. Salmo 42, verso 3. Olha o que está dizendo aqui. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Olha só. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, continuamente. É muito comum que quando a gente esteja triste ou agoniado por algum motivo, a gente recorra diretamente na Bíblia ao livro dos Salmos. Porque ele é um livro que traz mensagens de conforto para a gente. Você deve se lembrar, talvez, aí agora do seu salmo favorito. Qual é ele? É o Salmo 23? É o Salmo 46? É o Salmo 91? Eu sei que você tem um salmo favorito no teu coração. E se você parar bem para pensar, o teu salmo favorito, geralmente, é aquele que tem alguma relação com um momento que você já viveu na sua vida ou está vivendo. E que, quando aconteceu o problema, esse salmo te trouxe conforto. A verdade é que os salmos, eles nos ensinam a ter um relacionamento com Deus de amor. E nos ensina também a confiar nesse Deus. Entretanto, nessa noite, nós vamos estudar um salmo que, embora você até possa já ter lido, eu duvido muito que você já tenha prestado atenção e estudado mais a fundo. Porque na maioria das vezes, esse salmo passou desapercebido. Folheie um pouco as páginas da sua Bíblia e abra comigo no Salmo número 13. E ele vai ser o texto do nosso estudo dessa noite. Muito bem. Este é um salmo que tem muita coisa para ensinar para a gente. Ele é um salmo que, embora curto, começa com um protesto de Davi, continua com um clamor e termina com um agradecimento, com um louvor. Tudo isso em apenas 6 versos. Abra aí, achou? Salmo número 13. Assim como você está, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, mais uma vez a Tua palavra está aqui aberta e o nosso desejo sincero do coração
é que o Teu Espírito venha falar em nosso coração neste momento, através dos ensinamentos que aprenderemos. Em nome de Jesus, amém. Sabe que Davi é um ser humano foi um ser humano como qualquer outro, como eu e como você. E por ser um ser humano, ele também passava por momentos difíceis. Se você já viu aí no cabeçalho da sua Bíblia, o Salmo 13 é um salmo escrito por Davi. Alguns teólogos dizem que ele escreveu esse salmo justamente quando ele estava num momento de muita tribulação, fugindo do rei Saul. Ele começa de uma maneira bastante interessante, e nós vamos entender agora, começando a ler pelo verso número 1. Vamos ler o verso 1 e 2 do Salmo 13. Diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Veja só, em 2 versos, o que você mais encontrou aqui nessa... O que palavra mais se repetiu aqui? Até quando? Veja só. Davi certamente está passando por uma situação muito difícil. E por isso ele fala: Senhor, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Pela 4ª vez. É como se ele tivesse uma metralhadora de perguntas e disparasse em direção a Deus, dizendo: Senhor, cadê? Sumiu? Onde é que está o meu Deus? Até quando? Até quando? Sabe que a gente tem aprendido ao decorrer dos anos que não é certo questionar a Deus, porque na vida tudo tem um propósito. Isso é muito verdade, eu acredito nisso. Que nós devemos perguntar para quê e não por quê, sabe? Já ouviu isso provavelmente na igreja. Mas como seres humanos que somos, eu posso te dizer aqui essa noite que não há problema quando da sua boca sai um porquê e não um para quê. Homens fiéis a Deus já o questionaram. Jó, em momento de tribulação, perguntou: Senhor, por quê? O próprio Davi já perguntou: Senhor, por quê? Abraão, o pai da fé, olhou para Deus e disse: por quê? É óbvio que Deus tem um propósito para cada um de nós, e as coisas que acontecem sempre estão sob o controle dele. Entretanto, como seres humanos que somos, quando nos falta o entendimento do que está ocorrendo em nossa vida, o que mais natural e espontâneo sai da nossa boca é o porquê, Senhor? Por que isso está acontecendo com a gente? Essas perguntas de Davi, esses tantos até quando, parecem que viajam no tempo, e através das páginas da Bíblia eles chegam exatamente até a igreja do Limão, nesta 4ª à noite. O até quando de Davi parece que está exatamente aqui entre nós, porque alguns podem estar aí por dentro se perguntando: até quando, Senhor, eu vou brigar para que o meu casamento dê certo? Até quando, Senhor, eu vou orar por um filho que não quer estar comigo na igreja? Até quando, Senhor, eu vou continuar orando e pedindo um emprego simples, mas honesto? É só isso que eu estou pedindo? Até quando? Até quando? Eu tenho certeza, você já se fez algumas dessas perguntas. Qual será hoje que é o seu até quando? Qual é o até quando que está no seu coração hoje? Mas antes que você pense que eu estou te incentivando a se tornar um grande reclamão com as situações da vida, eu sugiro que a gente continue lendo alguns versos da Bíblia para a gente entender que, embora esteja questionando, Davi não termina por aí. Existem ainda mais 4 versos que nos explicam todo esse momento da vida dele. O maior problema de Davi, neste momento, não são os seus inimigos. O maior problema de Davi é que ele sente que foi abandonado por Deus. Até quando, Senhor? Onde estás? Continuarei eu aqui, clamando sozinho? Olha o que diz o verso 3. Atenta para mim, responde-me, Senhor e Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Você percebe que a figura já está mudando um pouco? Nos 2 primeiros versos você encontra Davi questionando a Deus: até quando, Senhor, até quando? E agora, quando a gente parte para um outro lado da conversa, pela metade do capítulo, você vai encontrar Davi clamando ao Senhor. Esse é o tipo de clamor no seu estado mais puro. Veja só, ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor. É isso um clamor. Ele continua dizendo assim: ilumina-me os olhos, responde-me, Senhor.
Davi passa então da primeira fase de questionamento e agora ele passa a clamar, pedindo a ajuda de Deus. Você já clamou alguma vez na sua vida? O que você acha? Será que a gente sabe o que é clamar de verdade? Se você procurar no dicionário, a palavra clamar diz assim: bradar, gritar, proferir em alta voz, implorar, pedir misericórdia. Olha só, clamar talvez seja um pouco mais do que você estava imaginando aí na sua cabeça, né? Bradar, gritar, proferir em alta voz, implorar, pedir misericórdia. É algo como beirando já o desespero, não é verdade? Esse é o clamor. O clamor geralmente vem acompanhado de muitas lágrimas e também de alguém que se joga ao chão, não encontrando mais uma solução para a situação que está vivendo. Você já clamou alguma vez na vida? Eu tentei pensar algumas vezes que eu já clamei na minha vida. É uma situação bastante extrema, não é muito comum. Mas eu encontrei uma situação. E por coincidência, até hoje, meus pais estão aqui, estão ali os dois. Levanta a mão para o pessoal ver, está no chãozinho. Estão ali os dois. E eu me lembro que há um tempo atrás, a minha mãe, que vocês estão vendo aí, ela passou por uma cirurgia, simples até, mas por conta de alguns desdobramentos, acabou sofrendo um problema de embolia pulmonar. Não é isso? Estou dizendo certo. E então ela chamou a gente, eu tenho mais dois irmãos, um irmão e uma irmã, a gente foi até o hospital preocupado. E como ela era da área da saúde, ela estava muito preocupada com o que estava acontecendo com ela mesma, sabedora que era realmente uma situação muito grave. A qualquer momento, esse problema é algo que pode subir e chegar até o pulmão, o coração, e aí a pessoa acaba perdendo a vida. E ela contou um pouco do que era, e claro que nós, meu pai, ficamos todos muito preocupados com a situação. E depois que foi transferida de um hospital, me lembro que fiquei um tempo ali esperando, e ali eu já comecei a clamar a Deus. Tempo depois, como você não pode ficar muito tempo numa UTI, me lembro que fui para casa, e se tem uma situação na minha vida que me lembro de ter clamado, foi naquela noite. Não dormi nem um segundo sequer, eu passei toda a noite orando, clamando e chorando para que Deus tivesse misericórdia e poupasse a vida da minha mãe. Amém. Você pode ver aí que as minhas orações foram ouvidas naquela noite. Amém. Mas você sabe que isso é clamar. Clamar é quando você não vê mais resposta, você não sabe como é que a coisa pode dar certo e você cai de joelhos a Deus, com lágrimas nos olhos, pedindo: Senhor, é contigo agora. É exatamente isso que Davi está fazendo no verso 3 e no verso 4. Ele disparou perguntas para Deus. Você leu comigo: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar sozinho? Como se fosse um reclamão rabugento, Davi questionou a Deus. Mas no verso 3 e no 4, ele sabe que não adianta só reclamar. Então ele parte para a segunda fase desse processo. Ele clama pedindo ajuda. E ele sabe que ele está direcionando o seu pedido de ajuda para o lugar certo. Amém. Por vezes, quando a gente se encontra em algumas situações difíceis, por incrível que pareça, nós buscamos soluções nos lugares de onde jamais vai sair uma. A situação aperta, a vida fica difícil e a gente tenta encontrar um novo emprego, no dinheiro, em uma nova esposa, em um novo marido, em homens de carne e osso. Nós tentamos encontrar nesses lugares a solução de algo que nunca vai acontecer. Somos cristãos, conhecemos a Bíblia, já ouvimos falar de Deus alguma vez na vida, e parece que quando a situação aperta, igual aconteceu com Davi, a gente clama para todos os lugares, menos para aquele que é o único que pode nos trazer a solução. Embora tenha questionado, Davi sabia a quem ele deveria direcionar o seu clamor. E é por isso que você leu comigo no verso 3, o clamor desesperado de Davi, dizendo: atenta para mim, Senhor. Responde-me, Deus meu, ilumina-me os olhos. E essa, é claro, que é uma preciosa lição para a gente essa noite. Eu não sei qual é o seu momento de vida, não conheço se o seu problema é pequeno ou se ele é muito grande, não sei o que te faz às vezes perder o sono, mas a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que se você direcionar o clamor a Deus, Ele vai ser o único que vai poder trazer paz de novo ao seu coração. Amém. A quem estamos clamando? O verso 5 e 6, os últimos desse capítulo, já vão mostrando para a gente uma situação muito diferente no relacionamento de Davi com Deus. Ele começou questionando, ele passa a clamar, e veja que curioso como a situação muda agora. O verso 5 diz assim: no tocante a mim, o que faço? Confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem.
que é que está acontecendo aqui, nessa parte da história? Em apenas 6 estrofes de um hino que Davi escreveu, ele passa de um coração totalmente triste e desesperado a um coração confiante, que no final você leu comigo, já está até cantando ao Senhor. Amém. Como é que isso pode ser possível? Alguém que você começa questionando e disparando perguntas para o céu, termina esse hino de adoração e esse hino de oração cantando feliz e regozijando já. Como é que isso pode acontecer? E o segredo está exatamente no começo do verso 5. No tocante a mim, o que eu faço? Confio. Essa é a resposta de Davi. No tocante a mim, confio. Porque sabe, embora a situação às vezes tenha fugido do seu controle, tenha chegado numa parte tão grande que você fala assim, eu não sei, não tem mais nada que eu possa fazer para arrumar isso. Para o cristão, sempre existe ainda uma parte a ser desempenhada. Sabe que parte é essa? É confiar. Essa parte você nunca vai perder. Davi sabia que não tinha nada mais para fazer. Cercado pelos inimigos, por um rei que era da sua própria nação e o estava perseguindo. Aparentemente nada mais ele poderia fazer. Entretanto, ele deixa para nós a valiosa lição no verso 5, dizendo, no tocante a mim, confio. Confio na tua graça. E sabe que quando o cristão confia de fato no Senhor, ainda que esteja num turbilhão de problemas, ele é capaz de descansar. Foi exatamente isso que Davi fez. No meio de um turbilhão de problemas, chorando, clamando, ele é capaz de terminar dizendo assim, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O seu problema nem estava resolvido, e ele já estava agradecendo a Deus por tudo o que ele estava fazendo. Conto uma outra história que certa vez um homem estava no aeroporto e observou um menino bem pequeno ainda, sentado esperando ali na sala de embarque. Quando foi chamado então os números para o embarque, deixaram com que a criancinha fosse primeiro para que ela pudesse enxergar qual é o número dos assentos, e os adultos foram a seguir. O rapaz percebeu que o menininho era bastante sociável e educado, porque todo mundo que falava com ele respondia de bom grado. Ele então achou o seu assento, guardou as suas coisas, afivelou o seu cinto, e por coincidência o homem tinha o seu lugar marcado bem do lado do menininho. O homem olhou para ele, conversou um pouquinho, o menino respondeu educadamente, e depois tirou da sua mochila um livro para colorir junto com os seus lápis, e ali começou então a fazer as suas pinturas. Todo o procedimento de voo começou, o avião levantou, e então, em determinado momento, aconteceu aquilo que ninguém que está dentro de um avião gosta, né? Passou uma grande turbulência, passou pelo avião. E ele começou a chacoalhar bastante. E as pessoas começaram a ficar preocupadas, e veio o aviso do comandante, todo mundo afivelou o cinto. As pessoas ficam um pouco apreensivas, e aí olharam para o menininho e ele estava calmo e tranquilo pintando o seu livro com lápis de cor. O avião continuou balançando como se fosse uma pena no meio do vento, daquele jeito que você pede perdão por todos os pecados, sabe? Você que já voa de avião sabe como é, né? Eu costumo dizer que se eu fosse tão fiel como sou dentro de um avião, já estaria com certeza lá no céu. Porque dentro do avião a gente olha, pede perdão por tudo, tá? O melhor do cristão está lá quando o avião está em turbulência. E eu sei que todo mundo estava preocupado. E aí uma senhora olhou para o menino estava calmo, e ela não se conformou com a situação. Olhando para o garoto, disse assim, menino, não é possível. Está todo mundo preocupado e você continua pintando esse seu livro aí? O garoto educado levantou os olhos, olhou para a senhora e disse, senhora, eu não tenho por que me preocupar. E ela disse, mas como não? Já desesperado, ele respondeu, porque o meu pai, ele é o piloto desse avião. Não tem nenhum motivo para eu me preocupar, porque nele eu confio. E continuou pintando esse livro. Sabe qual que é o nome disso? O nome disso é confiança. E na verdade, essa tranquilidade, esse conforto, ele é tão grande que o cristão, assim como Davi, ele se sente compelido a louvar e a confiar no Senhor. Porque ainda que esteja no meio de um conflito muito grande, de um problema que está chacoalhando a sua vida, ele é capaz de falar assim, Senhor, no tocante a mim, confio na tua graça. E desde já, estou cantando e descansando em ti, porque o Senhor sempre me faz muito bem. Veja qual foi o caminho percorrido por Davi. Ele começa questionando, e nessa parte a gente costuma ser bom, né? A gente questiona bastante as coisas a Deus. Por que está acontecendo assim?
Entretanto, não parou aí. Depois disso, Davi clama ao Senhor, pedindo por auxílio. E nós devemos fazer o mesmo. Quando o problema chacoalha a nossa vida, pedir auxílio a Deus. Mas ele termina já feliz, alegre, regozijando e sendo capaz até de cantar ao Senhor pelo problema que ainda nem foi resolvido. Mas ele já está louvando e cantando o nome do Senhor. Como é que Davi consegue fazer alguma coisa desse tipo? Como é que a gente consegue entender esse confiar de Davi? Você confia em qualquer um na sua vida? Qualquer um que passa aqui você confia? Convida para ir para sua casa, para dormir, se for necessário. A gente confia em qualquer pessoa? É claro que não. Em quem a gente confia? A gente confia em quem a gente tem relacionamento. Você confia na tua esposa porque você a conhece há anos. Você confia nas pessoas que estão aqui liderando a igreja porque a conhece. Por que Davi descansava tranquilo? Porque ele confiava tanto em Deus. Porque Davi tinha de fato um relacionamento muito íntimo e próximo com Deus. De forma que ele podia dizer: Senhor, no tocante a mim, confio na tua graça. Será que você pode dizer o mesmo? Como é que anda o seu relacionamento com Deus? Eu não preciso perguntar se você tem problemas, se alguma coisa de errado está acontecendo com a tua vida, porque eu sei que todos vocês levantariam a mão. Então a minha pergunta, para não ser tão óbvia, vai ser outra. A minha pergunta é: como anda hoje o seu relacionamento com esse Deus? Você tem feito a única parte que lhe foi designada? Você tem confiado? É exatamente essa parte que o cristão pode continuar desempenhando sempre que for necessário. E no final das contas, esse pequenino salmo, que eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer na sua vida, nos deixa lições muito valiosas. A primeira delas é que o fato de sermos cristãos não nos isenta de dificuldades na vida. Você pode chegar na sua casa, procure lá o seu certificado de batismo. Em nenhum lugar dele você vai encontrar a garantia de que ao sair das águas você nunca mais terá problemas. Você não tem essa garantia. O cristão continuará passando por problemas. A garantia é que o Senhor vai estar justamente do seu lado quando isso acontecer. Amém. O segundo ponto que nós aprendemos é que a resposta para os problemas do cristão está onde? Está no Senhor. Esqueça o mundo, esqueça o trabalho, esqueça as pessoas. A resposta para o seu problema está no Senhor. E quando chega a tribulação, quando sua vida parece que está chacoalhando, em quem você deve confiar? A quem você precisa clamar? Davi sabia que ainda que sua luta fosse difícil, no Senhor ele podia confiar. E por fim, ainda que a nossa luta, a nossa jornada, ainda que a nossa vida seja muito dura, nós devemos confiar e regozijar no Senhor, pois é Ele que traz salvação e descanso para o nosso coração. Sabe, eu não temo porque eu não tenho problemas, porque eu vou continuar os tendo. Eu não temo porque eu sei que Deus está comigo e nele eu posso confiar. O coração do cristão descansa, se alegra e já louva, exatamente porque ele sabe que é do Senhor que vem a salvação. O meu convite para você essa noite é que, apesar dos problemas, você possa confiar e descansar no Senhor, pois Ele estará pronto a enxugar as lágrimas que temam enrolar no seu rosto. Eu gostaria que você pensasse um pouco nisso enquanto nós teremos a última mensagem musical dessa noite. Enquanto ouvimos, eu gostaria que você orasse a Deus. Se for preciso, clame a Deus. Se tiver que chorar, que você chore. Mas conte a Ele o que está apertando o teu coração. Diga para Ele o que está sendo difícil na tua vida. Conta para Ele o que está impedindo você de tomar uma decisão mais próxima dEle. E assim que a música terminar, nós vamos orar juntos aqui e eu vou fazer um convite especial para você essa noite.
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas promessas o Senhor fez no passado, mas elas se estendem a cada um de nós nessa noite. Que você possa crer, confiar e descansar na promessa do Senhor. Senhor, diga comigo, cante. Minha alma está. Minha alma está segura em ti. Segura em ti. Sabe bem. Sabe bem que em Cristo firme está. Que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Por esse Deus, cante bem forte. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
estou vendo aqui nesse vaso, você tem uma série de problemas aí na sua vida, não tem? Só você sabe quantas vezes você já chorou sozinho no seu quarto. Por isso eu queria pedir para você uma oração diferente hoje. Nós vamos ficar todos em pé agora. Mas você que tem chorado sozinho, você que tem enfrentado problemas que parecem muito maiores do que você conseguia suportar, eu quero te convidar para orar aqui pertinho de mim hoje. Vem aqui na frente. Vamos orar aqui junto comigo. Eu quero que você, de certa forma, coloque o seu até quando, a sua dúvida, o seu questionamento. Coloque aqui bem pertinho da cruz de Cristo. Nós sabemos que somente nele encontramos descanso para a nossa vida. Jesus também tem compaixão pelos que choram. Se você anda muito chorão por aí, não tem problema. Jesus tem compaixão pelos que choram. O livro do Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, diz assim que chegará um dia e que o Senhor Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, porque todas as coisas já passaram. O Senhor conhece o seu coração. O Senhor sabe pelo que você tem chorado. Vamos todos orar agora a Deus, pedindo que Ele, por favor, ouça as nossas orações. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui mais uma vez esta noite, clamando a Ti, ó Pai, pela resposta aos nossos problemas. O Senhor tem visto aqui, o vaso está cheio, nós temos realmente algumas dificuldades que estão atrapalhando a nossa vida, Deus. Algumas delas estão até nos impedindo de nos entregar completamente a Ti. Se nós fôssemos aqui imitar Davi, será que nós teremos até quando para falar aqui? Até quando teremos que aguentar tantas coisas nesse mundo, tantos problemas? Até quando a morte ainda vai nos separar dos queridos? Ou até quando é fácil fazer, ó Deus? O que nós queremos aqui é clamar e pedir a Tua ajuda para confiar. Viemos aqui à frente, ó Deus, porque o nosso coração reconhece a necessidade que temos de Ti. Somente Tu pode consolar o nosso coração. Somente o Senhor Deus pode trazer paz a uma vida que está em turbulência. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar na Tua palavra. Ajuda-nos a confiar no Teu poder para restaurar completamente nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a ter força para tomar a decisão que ainda não tomamos. Queremos viver bem pertinho de Ti, e isso vai requerer alguns sacrifícios, é verdade. Algumas coisas terão que ficar para trás. O choro vai surgir, as lágrimas rolarão, mas nós temos de Ti, Senhor, a promessa de chegará um dia que o próprio Deus enxugará nos nossos olhos toda a lágrima, e é nisso que nós confiamos. Ajuda-nos a voltar para casa com o nosso coração contrito, pensando naquilo que temos que melhorar, Senhor. E que, por favor, possamos chegar lá em paz, orar novamente a Ti, e que amanhã todos possamos nos reunir aqui de volta para continuar estudando as maravilhas da Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, somente em nome de Jesus, aquele que tem compaixão também pelos que choram. Amém.